Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um culto para a glória de Deus, né? Vou compartilhar com vocês um versículo que o Senhor colocou no meu coração, que está lá em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, os versículos 21, 22 e 23, que diz assim: Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Esses versículos nos lembram a importância de termos esperança naquele que pode todas as coisas, que é o nosso Deus. É importante trazer à memória o que o Senhor já fez por cada um de nós. Então, muitas vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade na nossa vida, alguma insegurança, alguma tristeza, é importante que nós venhamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, de onde o Senhor nos tirou. E esses versículos também falam que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. E o Senhor nos dá a oportunidade de termos um novo começo por todas as manhãs. Amém? Vamos orar, então, para recebermos o louvor. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai, nessa noite. Pedimos, Pai, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha estar nos guiando, Pai, em tudo que nós formos fazer aqui, Pai. Que a Tua presença possa estar, Senhor, em nossas vidas. Que nada do que nós fizermos, Pai, possa ser de nós, mas que venha ser do Senhor, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada pessoa que vai assistir essa reunião, cada pessoa que vai ouvir os louvores, Pai, que vai ouvir a palavra. Que o Senhor venha abençoar grandemente, Pai, a vida de cada pessoa e cada lar, Senhor, que abre, Senhor, meu Deus, a sua casa para receber a Tua palavra todos os sábados, Pai. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. O Jonathan vai fazer a parte dos louvores nessa noite. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um motivo de alegria, estarmos na presença do Senhor, mais um sábado, né? Nós estamos gravando essa live, não é exatamente no sábado, né? Nós estamos gravando um pouco mais cedo, né? Mas ela vai ser, você deve estar assistindo aí nesse momento no sábado, amém? Vamos estar fazendo a parte dos louvores. Vou estar louvando aqui um louvor que ele se chama Vale a Pena. Ele é da Cassiane, né? Para quem quiser acompanhar. E esse louvor ele fala o que vale a pena, né? A gente deixar de lado, a gente abandonar para continuar seguindo Jesus, né? E nós podemos ter a certeza que tudo que nós estamos perdendo nessa vida, tudo que nós estamos passando nessa vida vale a pena, né? Quando te insultarem, quando te perseguirem, quando te abandonarem e for por Jesus, o Senhor Jesus ele tem algo muito maior para te oferecer. Amém? Então vamos estar louvando. Pode soltar, Evandro, o louvor. Vale a pena negar os prazeres do mundo, tudo vai passar, para ter a certeza e o direito do nome no livro da vida. Vale a pena chorar e ver as suas lágrimas caírem ao chão, de ver os seus amigos lhe caluniarem, lhe causando tristeza. Vale a pena negar até a própria vida, tudo vai passar, pois naquela cidade vamos ter novos corpos, isso foi prometido. Vale a pena perder tudo aqui neste mundo para ganhar o céu. Nossos pais, nossos filhos, não dá para comparar com a promessa de Deus. Eu vou embora daqui, Jesus Cristo já vem e eu irei subir. Valeu a pena. Eu vou
vem e eu irei subir. Valeu a pena. Glória a Deus, Senhor. Vale a pena deixar os prazeres, vale a pena deixar as coisas desse mundo para seguir ao Senhor. Não só pela recompensa que Ele nos tem dado, mas tudo aquilo que Ele ensinou é verdade e vale a pena nós vivermos por isso, amém? Vale a pena olhar as manchetes buscando as páginas nos jornais, dizendo que o crente, por amor a Cristo, foi apedrejado. Pois vale a pena negar tudo aqui neste mundo para ganhar o céu. Nossos pais, nossos filhos, não dá para comparar com a promessa de Deus. Eu vou embora daqui. Jesus Cristo já vem e eu irei subir. Valeu a pena. Eu vou embora daqui. Jesus Cristo já vem e eu irei subir. Valeu a pena. Eu vou embora daqui. Jesus Cristo já vem e eu irei subir. Valeu a pena. Eu vou embora daqui. Jesus Cristo já vem e eu irei subir. Valeu a pena. Glória a Deus, né? É um louvor que fala que vale a pena a gente abandonar os prazeres do mundo, e muitas vezes a gente está passando por um momento difícil, né? Às vezes a gente olha assim a nossa situação e é difícil abandonar as coisas que nós temos costume, é difícil abandonar aquilo que o mundo oferece, né? Mas vale a pena, no final das contas, a gente sabe que tudo isso que nós estamos abandonando, que nós estamos perdendo aqui, vale a pena na nossa vida, amém? Qual que é o nome do louvor lá? Fazendo um favor? Ah, tá, peraí só um pouquinho. Então vamos louvar agora Os Sonhos de Deus. Ele é um louvor do J. Neto. E ele fala sobre estarmos sempre com o entendimento que o Senhor também tem sonhos para a nossa vida, né? Que o Senhor ele tem sonhos, muitas vezes que são sonhos que nós não imaginamos, né? Às vezes nós temos um sonho quando nós somos mais novos, nós temos uns sonhos na nossa vida e muitas vezes o Senhor ele tem algo diferente para a nossa vida. E muitas vezes a gente desconfia, duvida, fala, Senhor, o Senhor tem algo diferente para mim, mas será que isso vai dar certo? Será que eu vou alcançar isso? Mas nós temos que confiar no Senhor, porque os sonhos do Senhor eles são muito maiores do que o nosso. Muitas vezes Deus ele realiza o nosso sonho, nós chegamos aonde nós queremos, e quando nós chegamos ali, nós vemos que o Senhor ele tem algo muito maior para fazer na nossa vida. Não que o sonho que nós tenhamos, né, nós não podemos realizar, mas aquilo que o Senhor tem, ele tem muito mais valor do que muitas vezes daquilo que nós temos para a nossa vida, porque nós somos limitados, né? Nossa visão ela vai até um ponto, mas o Senhor ele tem algo grandioso para a nossa vida, amém? Pode ir, pode soltar, Ivana. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há
de ti, ocupando seu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração o teu moriá. Pode provar a minha fidelidade a ti. Ainda que tu me peças pra te entregar a minha vida, o meu maior tesouro, por ti eu darei. Abro mão dos meus sonhos, do que a vida me deu. Digo sim pro e não pro meu eu. Escolhi sonhar os sonhos, escolhi sonhar os sonhos de Deus. Sei que tem ciúme da minha adoração, mas não há outro além de ti, ocupando seu lugar no meu coração. Fiz aliança contigo diante do altar. Não é igual a aliança dos homens, o fogo não consome, ninguém pode quebrar. Fiz esse meu coração o teu moriá. Pode provar a minha fidelidade a ti. Glória a Deus. Deu um probleminha aqui no áudio aqui, gente, mas acho que está funcionando, né? Está funcionando, o vídeo está funcionando normal. Não, tranquilo. Deu um probleminha, mas não tem sem importância, tranquilo, pode ficar tranquilo. Mas assim, deu para ouvir, né, uma grande parte do louvor, não tem problema. Acabou dando um probleminha aqui, mas o louvor ele fala, né, que o Senhor ele tem sonhos para a nossa vida. O Senhor ele tem algo maior daquilo que você imaginou, daquilo que você sonhou, né? O Senhor ele colocou sonhos também no seu coração, mas além dos sonhos que nós temos, ele também quer realizar os sonhos que ele tem para a sua vida, né? Então que nós possamos também ter esse entendimento que o Senhor ele tem algo para a nossa vida, que nós possamos orar e pedir sempre de acordo com a vontade de Deus, né? Porque o Senhor ele tem o melhor para a nossa vida, amém? Então vamos ficar com esses louvores nessa noite, vamos estar orando, né, para estarmos ouvindo a palavra, né? Nós sabemos que muitas vezes, né, as coisas estão difíceis, as coisas acontecem aqui, mas como é assim gravado, nesse caso a gente não está ao vivo, mas a gente também não dá para ficar voltando, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo, né? E assim, né, nessa falha do som aí que deu, nesse probleminha que deu, não tem problema, né? O que importa é que deu para ouvir pelo menos o louvor inteiro, né? A letra já tinha ido toda e o que importa no louvor é a letra, né? O que é a mensagem a qual o Senhor ele fala, amém? Vamos estar fazendo a oração nesse momento para estarmos ouvindo a palavra do Senhor, né? Você que está assistindo essa live, preste atenção, né? O momento todo é de prestar atenção, mas mais do que nunca redobre a sua atenção para entender o que o Senhor tem para a sua vida, né? Eu sempre falo aqui, é uma luta, essa parte de prestar atenção na minha vida mesmo é uma luta, eu tenho que lutar contra mim propriamente para conseguir entender o que está sendo dito na palavra. Então vamos orar para que o Senhor fale poderosamente dentro do nosso coração e continue nos abençoando, amém? Senhor Jesus Cristo e amado Pai Celestial, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor Jesus, e pedimos ao Senhor, Pai, que venha estar abençoando essa palavra, colocando as Tuas mãos de poder. Pai querido, nesse momento também dos louvores, nós já louvamos, nós agradecemos a Ti, nós já declaramos, Senhor, que não vale a pena
que vale a pena, né, digo eu, que tirar as coisas que muitas vezes acabam ferindo a nossa vida, as coisas que muitas vezes é bom assim a gente renunciar, vale a pena renunciar aquilo que muitas vezes está na nossa vida para estar com o Senhor. Já louvamos aqui que também o Senhor tem sonhos para a nossa vida, que os sonhos do Senhor são muito maiores para a nossa vida. Então o momento agora é de ouvir a Tua palavra, e eu peço ao Senhor que venha abençoar a Tua serva que vai estar trazendo a Tua palavra, Senhor, que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, continua conosco nessa noite. Amém. 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 Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que ela é bem conhecida, que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, que a gente vai falar nessa noite sobre a vida de Elias. Nós sabemos que Elias foi um profeta do Senhor. Elias ele passou por dificuldades e o Senhor, ao longo dessa semana, tem falado ao meu coração sobre ele. Então, vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, que diz assim, o título: Deus comissiona Elias a ungir o rei da Síria, o novo rei de Israel, e um profeta para o suceder. E ele chegou a uma caverna, e ali se hospedou. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, e disse-lhe: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, pois os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E apenas eu fiquei, e procuram tirar minha vida. E disse-lhe Deus: Sai e põe-te no monte diante do Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogareiro, mas o Senhor não estava no fogareiro. E depois do fogareiro, uma voz mansa e delicada. E foi assim que, ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que se ouviu uma voz e disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E apenas eu, fiquei, e procuram tirar minha vida. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres para o deserto de Damasco... Desculpa, gente, me atrapalhei. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. E quando vieres, unge a Azael para ser rei da Síria. E Jeú, filho de Nissim, ungirás para ser o rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? É uma palavra bastante conhecida para nós que servimos ao Senhor. Acredito que até para quem não serve é uma palavra que chama atenção. Elias, ele é um profeta do Senhor, e nós vamos ver uma vida diante da presença do Senhor, uma vida de confiança no Senhor, um homem que se prostra, um homem que para tomar decisões ele clama ao Senhor. Só que aqui na parte a qual nós lemos, Elias ele está fugindo, porque Elias ele tem medo. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele tem medo da ameaça de Jezabel. Aí muitos vão falar que Elias ele fez cair fogo do céu, a oração dele tinha poder diante da presença do Senhor, e quando uma simples mulher ameaça ele, ele foge. Só que, às vezes, as lutas elas vêm na nossa vida, assim como a vida de Elias. Vem situações e nós vamos enfrentando situações, nós vamos clamando ao Senhor, só que chega um momento em que nós estamos tão desgastados que nós damos lugar no nosso coração para o medo. E foi exatamente isso que Elias fez. Elias, ele no coração dele, ele vinha numa sequência de lutas, numa sequência de vitórias, só que chega um momento que Elias ele se sente cansado e ele dá lugar para o medo. Ele entende que Jezabel ela vai conseguir matar ele. E ele decide se esconder. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ali ele fica. E o anjo do Senhor ele vem para falar com Elias e pergunta o que Elias estava fazendo ali.
E nessa noite o Senhor, Ele pergunta para nós, pergunta para a nossa vida o que nós estamos fazendo prostrado. O que nós estamos fazendo em lugar que o Senhor não nos mandou entrar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o anjo do Senhor fala para Elias se colocar lá fora. E ele fala, veio um terremoto e o Senhor não estava nele. Muitas vezes, quando vem uma luta sobre a nossa vida, nós imaginamos que a primeira alternativa é a que o Senhor está. Assim como na vida de Elias, veio um terremoto, mas o Senhor não estava. Veio uma outra situação e o Senhor não estava. Mas o Senhor se revela de uma forma muito suave. A gente vai ver que no momento de tranquilidade, numa voz mansa ali, o Senhor estava. E às vezes na nossa vida é assim. Vem uma luta, vem uma dificuldade, vem uma situação em que nós nos sentimos esgotados. Achamos que nós não temos mais forças. Entendemos, o Senhor vai se revelar de lá, o Senhor não se revela. E esperamos do outro lado, o Senhor não se revela. Mas, de repente, aquela paz, ela entra no nosso coração. E nós entendemos que ali o Senhor está. E nós vamos ver que a diferença daquele que serve ao Senhor e ao que não serve é justamente nesse momento do acontecimento, muitas vezes no meio do furacão, diríamos assim. É nesse momento que nós vamos diferenciar quem serve a Deus e quem não serve. Quem consegue acreditar que o Senhor está colocando as mãos sobre a situação e quem não consegue. É nesse momento que nós podemos ver o agir do Senhor. É a paz que excede todo entendimento. É a paz que traz tranquilidade a um coração que antes estava aflito. Talvez não 100%, porque nós somos humanos, mas é saber que o Senhor está cuidando do nosso coração, mesmo em meio à guerra. É entender que o Senhor, Ele ainda tem um caminho para nós, e que se Ele decidiu por este caminho aqui, se Ele permitiu, é porque ainda existem pessoas que nós vamos encontrar no meio do caminho. Às vezes o Senhor vai nos colocar em lugares em que nós não vamos entender, mas que nós seremos o consolo no momento que nós precisamos do consolo. Que nós vamos ser a palavra de esperança. Porque nós vamos ver que aqui Elias vai falar assim, que só restava ele, mas não existiam outros que não tinham se dobrado diante da presença do Senhor. Mas talvez eles estivessem ouvindo falar apenas de Elias. Talvez eles também estivessem com a esperança, torcendo para que Elias não desistisse, porque ali eles poderiam ver a voz do Senhor. Elias estava sendo como um representante do Senhor naquele tempo em que os profetas tinham que estar escondidos, porque senão eles seriam mortos. E Elias estava ali à frente, acreditando no poder de Deus e fazendo cair fogo do céu. Então o Senhor, Ele nos convida nessa noite a nos levantarmos, não ficarmos prostrados, porque nós vamos levar esperança a vidas que também não têm esperança. Porque talvez vidas não conheçam ao Senhor, mas neste momento elas vão conhecer através da sua vida, através da esperança que você vai levar. Talvez você esteja esperando uma palavra de consolo, talvez você esteja esperando algo do Senhor, mas o Senhor nos convida a trabalhar enquanto esperamos. Elias, ele estava com medo, mas o Senhor não vai falar assim, tá bom, Elias, fica aí na caverna. Deus não vai falar, tá bom, eu entendo o seu medo. Deus vai falar assim para ele se levantar, perguntar o que ele está fazendo ali e falar, segue o caminho, porque você tem pessoas para ungir, você tem pessoas para colocar no caminho certo, você tem pessoas para direcionar. E talvez tenha pessoas que precisam exatamente da sua direção. Eu não sei qual que é o plano do Senhor para as nossas vidas, eu não sei qual que é o plano do Senhor nesta noite, mas eu sei que o Senhor, Ele nos dá uma direção, e a direção é seguir. Eu falava com a pessoa da minha família justamente isso, que a única coisa que tem poder de parar o servo do Senhor é o medo. Porque a gente vai ver que Elias, ele tinha toda uma trajetória, mas no momento que ele olhou para o medo, ele para. Pedro, no momento que ele desce daquele barco e que ele pensa no medo, pensa na situação difícil, ele para. Mas nós podemos ver que o Senhor, Ele sempre está perto de nós para estender a mão. Ele sempre está conosco para trazer a paz, para trazer o consolo e para nos dar uma direção. Então, se hoje nós estamos esperando uma direção do Senhor, a direção do Senhor é para seguir em frente, é para caminhar, porque ainda existe caminho para seguir, ainda existe esperança, e a última palavra, ela sempre vai ser do Senhor. Aqui nós vamos ver que Elias, ele segue o caminho dele, ele realmente unge, e nós vamos ver que Eliseu, ele foi um sucessor dele, com muito mais poder, com muito mais autoridade do Senhor, porque é sempre assim, o que nós vamos plantar vai vir sempre maior. Os planos do Senhor, eles são sempre maiores para a nossa vida. E muitos nesse último tempo têm esquecido dos planos do Senhor.
muitos têm deixado para lá, mas ainda há um céu, ainda há um lugar para nós morarmos a eternidade, e que nós não venhamos nos esquecer que o Senhor, Ele é santo, que o Senhor, Ele cuida de nós, e que o Senhor é o Deus de detalhes, Ele cuida de todas as coisas, de detalhes que muitas vezes nós não conseguimos entender. Amém? Então, que possamos ficar com essa palavra nessa noite, entendendo que o Senhor, Ele é o Deus que prepara o nosso caminho, Ele é o Deus que nos conduz. Amém? Vou chamar a Juliana para dar os avisos finais e para fazer a oração. Glória a Deus pela palavra, glória a Deus pelos louvores, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite, que nós possamos ficar com essa palavra no nosso coração, acreditando que o Senhor, Ele tem poder para tirar o medo, né, de cada um de nós, para nos dar coragem para permanecer na presença dEle, e que nós possamos sempre estar em comunhão com o Senhor para entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Que o medo não possa nos paralisar, amém? Vamos orar, né, agradecendo ao Senhor por essa reunião, fazendo as orações pelos pedidos que nós tivemos. O telefone está na tela? Nós colocamos o telefone da Micaela. Você que está assistindo essa reunião e tiver interesse em entrar no nosso grupo de oração, nós temos um grupo no qual de segunda a quinta-feira nós postamos ali uma breve palavra, compartilhamos com cada um que está ali no grupo um versículo, uma palavra ou escrita ou por áudio, e na sexta-feira nós abrimos o grupo para que cada pessoa faça algum pedido de oração, né? E aí, na sexta-feira à noite, nós fazemos as orações por esses pedidos. Então, você que tem interesse em entrar nesse grupo, o número está aí na tela. Você que já está nesse grupo, mas tem algum amigo que precisa de uma oração, que você sabe que tem necessitado de ouvir uma palavra, indique esse número para essa pessoa, para que ele possa entrar também nesse grupo e estar juntamente conosco, orando uns pelos outros. Amém? A gente tem algum pedido de oração aqui? Tem algum? Amém? Então vamos orar pela família da madrinha da Micaela e em especial pelo Rafael. Saúde, Micaela? Amém. Então vamos orar. Orar agradecendo pela palavra que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que Ele fez. E na sequência a gente já apresenta os pedidos que foram feitos. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez nessa noite, primeiramente para agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Agradecer, Pai, pela palavra, pelos louvores, Pai. Agradecer pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Agradecer por esses momentos em que nós compartilhamos a Tua palavra e aprendemos cada vez mais e mais o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos apresentar a família da madrinha da Micaela, Pai, em especial a vida do Rafael, que o Senhor coloque as Tuas mãos de misericórdia, trazendo a saúde, Pai, e realizando a Tua vontade, Pai, na vida dessa família, Pai. Põe as Tuas mãos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e pode todas as coisas, tudo aquilo que nós não podemos, o Senhor pode, Pai. Em nome de Jesus, vem com a Tua providência, Pai, sobre essa família, Pai. Eu oro também por cada um que está aqui nessa noite, pela vida da Micaela, do Jonathan, Pai, do Evandro, pela minha vida, Senhor, pelas nossas famílias, e eu agradeço, Senhor, agradeço pela oportunidade, Pai, de servir a um Deus poderoso como o Senhor, Pai. É assim que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém? Está finalizada a nossa reunião, que Deus abençoe cada um, e até a próxima, em nome de Jesus.